E aí, pessoal, aqui é a Carol e nós estamos em mais um dia de gravação no nosso quadro Papo de Bíblia. Hoje nós vamos falar do Evangelho de Mateus, no capítulo 26. Vamos lá, então? Aqui vai começar falando sobre a conspiração contra Jesus. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, Jesus disse aos seus discípulos: Como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Naquela ocasião, os chefes do sacerdote e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e juntos planejaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo, porque a Páscoa realmente era um evento muito grande, no meio do povo, e poderia ali haver uma confusão. Em seguida vai falar sobre Jesus ter sido ungido em Betânia. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, que era um perfume muito caro na época, contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus, quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que este desperdício? Este perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres, ou seja, eles não estavam entendendo o que aquilo simbolizava, Percebendo isso, Jesus lhes disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, e agora ela vai explicar o motivo, o que tinha por trás desse ato dela. Quando ela derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento, porque havia esse costume, de perfumar o corpo ali. Eu lhes asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro onde este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. De fato, nós estamos aqui relembrando o que essa mulher fez. A conspiração. E cada vez mais aqui, cada trecho que eu leio, vocês vão ver que está se aproximando cada vez mais do momento da crucificação de Jesus. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu os seus chefes, os sacerdotes, e lhes perguntou: o que me darão se eu entregar a vocês? Se eu o entregar a vocês? E lhe fixaram um preço, 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo, Esse foi o preço que eles ofereceram para que Judas entregasse Jesus. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparamos a refeição da Páscoa? Ele respondeu, dizendo que entrassem na cidade e procurassem um certo homem e lhe dissessem: o mestre diz. Então Jesus já sabia quem eles deveriam procurar, porque a gente não pode esquecer que Jesus é Deus, Então a gente sabe que tudo que ele sabia quem era a pessoa, ele sabia o que eles tinham que fazer, ele sabia que tinha que ser aquele homem. Então aqui, às vezes, quando a gente lê de primeira, isso pode parecer até um pouco surpreendente, Porque Jesus já estava falando que eles iam encontrar tal homem em tal lugar, mas a gente não pode esquecer que Jesus, ele é a manifestação, Ele é o próprio Deus habitando em nós, habitando com nós, Então a gente vê aqui que de fato ele sabia quem eles iam encontrar. Ele já disse para os discípulos: vocês vão encontrar tal homem carregando um jarro de água, como vai dizer aqui, E lhe disseram: o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus lhe havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. E enquanto estavam comendo, ele disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe, um após o outro: com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito, ou seja, o que foi descrito sobre mim vai acontecer, mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor seria que não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Ele mesmo negou que não seria ele. E Jesus afirmou: sim, é você. Ou seja, Jesus sabia que ele estava diante do traidor, Jesus sabia, mas ao mesmo tempo ele também sabia que aquilo era para se cumprisse nele a vontade de Deus, Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, comam, isso é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos e disse: bebam todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para
para o perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não bebereis deste fruto da videira até aquele dia que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu pai. Depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Aí aqui em seguida Jesus vai falar então sobre que Pedro o negaria, né? Jesus prediz que Pedro o negará. Então Jesus lhes disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas, né? Então aqui ele está avisando que o quê? Que depois que começar de fato aquela perseguição, que o pastor for ferido e ele é o pastor, as ovelhas serão dispersas, os discípulos realmente vão estar dispersos até chegar no momento em que diante da cruz ficará somente as mulheres e João, que era o discípulo, né? O discípulo a quem Jesus amava, né? Que ele mesmo falou isso a seu respeito, né? Que era o mais próximo de Jesus, que ele reclinou no peito de Jesus ali na ceia, né? Então ele realmente tinha um apego muito grande por Jesus, e diante da cruz ali com as mulheres, somente João ficou ali, né? Então ele vai falar ali sobre avisar que antes que o galo cante, o Pedro negaria ele 3 vezes. E depois desse trecho, que eu vou dar uma resumida para nós, Jesus ele vai para o Getsemane, né? Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. E nesse momento aqui, Jesus está num momento bem de aflição humana, né? Porque Jesus é 100% homem, mas 100% Deus, né? Então ele estava ali numa aflição da humanidade dele, né? Ele estava ali num momento de angústia. Ele vai dizer o seguinte: ele levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, e ele começou a entristecer-se e angustiar-se. A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. E aqui ele vai pedir para que o Pai passe dele aquele cálice. Se for possível, Senhor, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Então ele estava expondo a humanidade dele para Deus ali. Senhor, se for possível, é um momento de angústia, né? Foi nesse momento que Jesus suou sangue, que é um estágio extremo de estresse, de tristeza, de angústia, que isso realmente pode acontecer, né? Isso, falando cientificamente, isso de fato pode acontecer quando a pessoa está exposta a um estresse e a uma angústia muito grande, né? Então vai ser essa parte ali onde ele até chama a atenção dos discípulos, que eles acabam adormecendo. Ele diz: vocês não podem vigiar comigo, eu estou passando aí por um momento realmente de muita angústia, né? E esse é o trecho onde Jesus está no Getsemane. Em seguida, Jesus vai ser preso. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão armada, né? E aqui ele vai saudar Jesus, então, com um beijo, que é o sinal combinado que ele tem com aqueles homens que iam prender Jesus. E Jesus realmente sauda, né? Judas sauda Jesus com um beijo. E ele pergunta assim, né? Salve, mestre. E o beijou. E Jesus vai dizer: Jesus perguntou: amigo, o que o traz? Né? Como Jesus ali tinha certeza do propósito, da convicção. Ele estava ali diante do traidor dele. E ele diz: amigo, o que o traz? Ele sabia que aquele era o traidor, né? Mas ele também sabia que aquele propósito precisava ser cumprido. Então os homens se aproximaram e agarraram e o prenderam. E eu acho muito interessante aqui, que aqui foi o último milagre que Jesus fez, né? Que Pedro... vai acontecer o seguinte: Pedro vai empunhar a espada e vai decepar a orelha de um dos servos. Vai dizer o seguinte: então os homens se aproximaram-se, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e o feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: guarde a espada, pois todos que empunharem a espada, pela espada morrerão. E ele diz o seguinte: você acha que eu não posso pedir a meu pai, e ele não me colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Ou seja, é muito anjo, né? Como então se cumpririam as escrituras que dizem que essas coisas deveriam acontecer dessa forma? Ou seja, eu estou passando por tudo isso porque tem um propósito. Eu estou morrendo aqui para salvar a humanidade. Se eu quisesse, se eu de fato fizesse parte do propósito, que anjos viessem me ajudar, eles viriam, mas esse não é o propósito. O propósito é que eu morra para que vocês tenham vida. O propósito é que eu morra para que através de mim vocês possam ser perdoados, né? Em outras palavras, ele estava dizendo isso. Naquela hora, Jesus disse à multidão: estou eu chefiando alguma rebelião? E ele vai dizer o seguinte: eu estive com vocês vários dias ensinando em vários lugares e vocês nunca me prenderam. Por que agora vocês estão querendo fazer isso, né?
Não estou chefiando nenhuma rebelião. Mas Jesus fez essa pergunta sabendo que de fato o que eles queriam, né? Era só para mostrar para eles que, poxa, eu estive com vocês, eu estive pregando e vocês não fizeram nada. Naquela hora Jesus disse: eu estou chefiando alguma rebelião para que vocês venham prender-me com espadas e varas? Todos os dias eu estive ensinando no templo e vocês não me prenderam. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras, e os profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram, como ele havia dito, né? Ferirá o pastor e as ovelhas serão dispersadas. Então depois disso Jesus vai ser posto diante do sinédrio. E aqui eles vão fazer alguns insultos para Jesus, né? Vão realmente zombar de Jesus, pedir para que ele reconheça, né? Vai dizer o seguinte aqui, eu vou dar uma resumida nessa parte. Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus: você não vai responder à acusação que eles fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio. Nesse momento aqui, eles já estavam ali diante do sinédrio, e os chefes dos sacerdotes estavam procurando um depoimento falso contra Jesus, né? Que tivessem mais alguma coisa para que realmente aquilo tudo se concluísse, a morte e a crucificação se concluíssem. E ele ficava em silêncio. Uma das coisas que Jesus falou nesse momento aqui que me chama a atenção é o seguinte: o sumo sacerdote disse: exijo que você jure pelo Deus vivo. Se você é o Cristo, Filho de Deus, diga-nos. E ele disse: é o Senhor quem está falando isso. Né? Ele sabia o que ele tinha que falar na hora, que ele tinha que falar, a forma como ele tinha que agir. Ele tinha tudo, na cabeça dele era tudo muito claro sobre o propósito que Deus tinha para a vida dele. Ele estava disposto a cumprir tudo que fosse preciso para cumprir o propósito, né? E ele diz o seguinte: mas eu digo a todos vocês, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, e vindo sobre as nuvens do céu. Foi quando o sumo sacerdote rasgou suas próprias vestes, dizendo que ele havia blasfemado. Por que precisamos de mais testemunhas? Ele perguntou. Vocês acabam de ouvir a blasfêmia, o que acham? Então eles tinham muito essa coisa, né, de dizer que Jesus estava blasfemando, que o que Jesus estava falando, porque não cabia no entendimento deles aquilo que Jesus estava falando, né? Eles não aceitavam aquilo, né? Que Jesus era o Filho de Deus. E daí eles responderam: é réu de morte, responderam eles. Então cuspiram no rosto e davam-lhes tapas e diziam: profetiza-nos então se tu és o Cristo, né? Então aí já começou um processo de humilhação muito grande contra Jesus, né? E em seguida então vai falar sobre a negação, né? Pedro nega Jesus de fato, né? Ele vai ser exposto em várias situações, ali estando com uma primeira criada, que essa parte eu vou ler para vocês. Ele nega uma primeira vez, uma segunda vez, e até que então o galo canta, né? A terceira vez, e o galo canta, e ele se lembra do que ele havia feito. Do que ele havia feito não, porque ele vai se lembrar nesse momento do que Jesus havia falado para ele, né? Pedro estava sentado no pátio e uma criada aproximou-se dele e disse: você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele o negou diante de todos. Não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada ouviu e disse aos que estavam ali: este homem estava com o Nazareno. E ele, jurando, negou outra vez: não conheço este homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles, seu modo de falar o denuncia, né? Que eles estavam falando sobre, era uma questão mais da região onde Pedro morava, de onde ele vinha, que ele tinha um sotaque, digamos assim, diferente. Então, por aquele sotaque, eles reconheceram que ele era Pedro, ele andava com Jesus, né? Aí ele começou a lançar maldições e a jurar: não conheço este homem. E imediatamente o galo cantou. Então Pedro lembrou-se da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente, né? Então aqui a gente vê nesse capítulo, aqui ao fim do capítulo 26, a gente vê como foi essa caminhada de Jesus ali, da conspiração, no começo da conspiração ali até o momento em que Jesus foi preso, em que ele começou a ser cuspido, começou a apanhar, quando ele começou a ser insultado, quando ele foi abandonado pelos seus discípulos, né? Quando o pastor foi ferido e as ovelhas foram dispersadas. E depois daqui a gente vai ver que a dor e o sofrimento de Jesus, eles só aumentam. Mas o que eu quero deixar claro para nós aqui é que ele levou as nossas dores, o nosso pecado, a condenação e a carta de morte que estava sobre as nossas vidas. Nós estávamos afastados de Deus, mas quando houve o sacrifício, foi possível que nós nos aproximássemos de Cristo. E eu quero te dizer nesse vídeo, né, nós ainda temos 2 capítulos até o fim desse quadro aqui, né, do Evangelho inteiro. Mas eu quero te dizer o seguinte: Satanás
tenta diariamente lançar dúvidas sobre a sua mente, te acusar dos seus pecados e dizer que você foi muito pecador, que você foi muito miserável, que você foi muito sujo, que o que você fez não tem perdão, eu quero te dizer que esse é o papel dele, ele é o acusador. Ele faz isso e vai fazer sempre. Mas eu quero te dizer que uma vez Jesus morreu e não necessitou que outro sofresse em nosso lugar. Ele sofreu para que nós tivéssemos vidas, para que nossos pecados, por pior que sejam, fossem perdoados. Então toda vez que o diabo lançar no seu rosto que você é um pecador e que você não merece o perdão porque você pecou demais, lembre a ele e lembre a você. Traga à sua memória aquilo que vai te trazer esperança. E o que pode te trazer esperança é que através do sacrifício de Jesus nós fomos salvos. A salvação chegou até nós. Então, como diz aquela canção, né? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E a Bíblia fala isso, não é só a canção, né? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque Ele levou sobre si os nossos pecados e as nossas dores. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E aqui nós vamos falar muito mais sobre isso ainda no decorrer, mas eu espero que esse capítulo tenha edificado a sua vida e que você se lembre que através de Jesus e do sacrifício dele, que começou aqui descrito e vai terminar na cruz, através desse sacrifício ele nos salvou e nos resgatou e nos trouxe ao Pai novamente. Então eu quero que você entenda que Jesus morreu não somente por mim ou pelos bons ou pelos os que foram mais arrependidos ou pelos que estão mais tristes pelo que fizeram. Jesus morreu pelo mundo inteiro. Jesus morreu para que todos se arrependessem. Jesus morreu para que todos tivessem vida. E entre esses estão eu e você. Então, que esse capítulo possa ter edificado a sua vida, que você possa curtir aqui, compartilhar, comentar e dizer para todo mundo que Jesus morreu para que nós tivéssemos vida. Eu espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida e eu te espero no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!